Esse é um exercício para vocês fazerem quando vocês forem ter outras provas de outros professores. Eu tive a oportunidade de ter aula com uma pessoa muito boa, que ela me ensinou o seguinte. Por exemplo, rapidinho antes de entrar no papinho, tá? Vou falar sobre a hospitalidade. Então, por exemplo, a hospitalidade pode ser encarada pelo bem receber no que tange os aspectos da hospitalidade urbana. Certo? Aí você faz o texto, quando o professor fala para vocês que escolha, defina, etc. Você faz assim, ó, embaixo. Olha que bacana. Isso é questão de concurso público, isso em prova. Lógico, você não vai riscar todas as palavras do texto. O professor falou que é para sublinhar algo que é importante. Aí ela não faz isso, né? Não. Isso que a gente chama de palavra-chave, certo? Ou seja, as palavras que mostram para mim, que mostram para quem está lendo o seu texto, a sua questão, de que você realmente sabe o que está falando. Por exemplo, se eu for falar sobre sustentabilidade, já aprenderam isso, eu tenho que usar alguns termos. Eu tenho que perpassar por alguns termos. Se eu não passar, quer dizer que eu não tenho noção naquele assunto específico. Eu estou só jogando ideias. Quando você pega a sua canetinha e sublinha as palavras-chave, o que o leitor faz? No caso de um concurso, de uma prova, ele bate o olho, ele lê assim, ó, hospitalidade, bem receber, estágio urbano. Mesmo que ele não leia, até porque ele vai ler 300 provas, ele vai ler 500 questões de concurso, ele não quer saber se você concatenou, se você é bonitinha, se você pensou legal o texto. Não, ele quer saber se você perpassou essas palavras-chave, ou seja, se você tem noção do assunto efetivamente. Esse é um exercício muito interessante para vocês que estão começando a voltar a escrever, sublinhar as palavras-chave da resposta de vocês, em qualquer prova, em qualquer atividade como essa. Essa é uma dica que eu dou, que eu aprendi, isso aqui é muito importante e ajuda bastante. Tá? O professor tem leitura dinâmica, então muitas vezes ele vai deixar a prova muito rápido. Se ele não encontrar as palavras-chave, o que acontece? Já se errou, certo? Assim que funciona a cabeça de quem corre prova de concurso, professor, etc. Tá? Voltando aqui ao Rock in Rio, eu já falei sobre isso aqui. Bem, esse daí é o layout do Rock in Rio, certo? Que é a famosa cidade do rock, certo? Não, essa daí é a imagem de cima. Ó, então nós temos aqui a entrada, certo? Quando você entra, a primeira coisa que eu pensaria quando você olhasse essa imagem é o seguinte: onde que eu vou parar o carro? É isso? A primeira coisa que eu pensaria é isso. Onde que eu vou parar? É uma foto. Aonde que eu vou parar o carro? Né? Aí alguém pergunta assim: eu vou parar onde? Provavelmente aqui para baixo. Tem que fazer mais no dentão, você tem que parar na casa de alguém. Não é isso? Tem que parar no terreno baldio. Acho que eu vou parar aqui embaixo, deve ter um terrenão aqui, eu paro aqui. Não tem onde parar o carro. Não é para você ir de carro até o Rock in Rio. O que é um contrassenso no pensamento brasileiro e urbano, da hospitalidade urbana. Porque as cidades são feitas para carros no Brasil. As cidades não são feitas para as pessoas. O modelo atual vigente não é feito para as pessoas. Ou seja, não é feito para as pessoas virem de ônibus, não é feito para as pessoas virem de transporte coletivo, não é para as pessoas virem a pé. Então, o que eu faço, professor? Eu não vou? Ou você para o carro muito longe, cerca de 3 km dali, para alguns é uma distância considerável, se você for levar criança, se você for com idoso, ou se você for bêbado, é uma distância
Então, na cidade, a primeira coisa que você percebeu é que não tem onde parar no carro. A primeira coisa que você percebeu é que deve ter um ônibus que me leve até lá. Sim, tínhamos várias linhas de ônibus específicas do Rock in Rio na cidade do Rio de Janeiro, que levaria você até a cidade do Rock, que fica aí pertinho do Rio Centro. Se alguém conhece, não é uma área muito fácil de você chegar, para quem não conhece. Tá, só voltando aqui antes de ir para frente. Então a entrada é aqui, então eu vou provavelmente vou ter que o ônibus deve parar aqui, ou parar aqui, ou parar aqui, para eu vir até aqui, certo? Bem, então eu vejo que eu tenho, lembram disso? 20 catracas. 20 catracas. Eu não falei quantas pessoas foram no Rock in Rio ainda, mas se foram 20, nós aprendemos que a cada catraca eu tenho uma quantidade média de 1000 pessoas, o que vocês deduzem? Ou seja, eu estou dizendo que ao mesmo tempo, em cada catraca, passam 1000 pessoas em um evento de grande porte. Esse caso é um de mega evento. Tá? Ou seja, a cada catraca passam 1000 pessoas. Se eu tenho 20 catracas aqui no Rock in Rio, eu tenho ao mesmo tempo 20.000 pessoas entrando. Bem, isso daqui para quem viveu na época, um ano atrás da Boate Kiss, é uma pergunta interessante. Por quê? O Rock in Rio, aqui onde vocês estão vendo, é um muro, certo? E aqui também. E aqui eu tenho uma matinha e aqui eu tenho lago, né? Então eu penso assim, bem, se pegar fogo, se começar a pegar fogo em tudo, que é o que a gente tem que pensar como organizador de eventos, ou se começar a se alagar, que é impossível no caso do Rock in Rio, mas sei lá, né? Vai dar um tsunami de um lago, não sei. Mas, por exemplo, as pessoas vão sair por onde? Por aqui, pela entrada principal. Só que a vazão dessa entrada principal de 1000 pessoas é com as catracas girando. Quando há uma emergência, se as catracas do Rock in Rio eram catracas modernas, essas catracas descem. O que acontece? Fica um espaço vago, como se fosse uma porta. Quase a largura de uma porta. Então eu posso ir, só com isso eu posso dobrar a vazão. Então seriam cada catraca 2.000 pessoas, ou seja, 40.000 pessoas saindo rapidamente desse evento. Isso é a primeira coisa que você tem que pensar quando você for organizar um evento. Primeiro, o estacionamento, onde que as pessoas vão parar, porque as pessoas no Brasil não têm transporte público, elas vêm de carro. Aí você começa a entrar em outros pormenores. Como vai ser esse estacionamento, vai ter segurança, vai ter câmera, vai ser em área de como eu falei, terreno baldio, com lama, com terra, vai ser asfaltado, não vai ter estacionamento, vai ter um ônibus, hoje qualquer evento em São Paulo faz isso. Vai ter um ônibus que vai fazer o circuito, vai fazer o shuttle, né? Aquele ônibus aleatório, ou seja, circular. Então, só aqui eu já vi 2 elementos, estacionamento, já falei que não vai ter. É bom não ter estacionamento? O que vocês acham? É ótimo. Naquele Rock in Rio que eu mostrei para vocês em 85, filas enormes de engarrafamento. Enormes. Teve pessoas que chegaram 2, 3 horas depois do show. Não conseguiam chegar. Vocês já devem ter passado por isso. Aqui nessa exposição, no quarto de milha, ou mesmo no Studentão, vocês devem ter passado por isso. Pelo menos demora meia hora, uma hora vai chegar. Numa proporção muito menor do que o Rock in Rio. Por isso que decidiu-se, desde lá de Madrid, lembra de Madrid? Decidiu-se não ter estacionamento. Ônibus levar as pessoas. Então entraram em convênio, em contato com a prefeitura e com o órgão responsável pelo trânsito, no caso seria a CT, em travar essas ruas para as pessoas não chegarem de carro até lá. Então você não conseguia chegar próximo a 3 km do Rock in Rio. Olha que medida interessante. Então, realmente é um evento para quem vai a pé, quem vai de transporte público. Voltando aqui, então eu tenho 40.000 pessoas saindo de uma vez. Olha que interessante, como esse espaço foi pensado para que as pessoas andem aqui, tanto no palco Sunset quanto no palco Mundo, essa quantidade de pessoas saindo ao mesmo tempo, você pode até dobrar. Porque não vai ter essa quantidade humanitária de emergência saindo ao mesmo tempo. Não vai ter o dobro, 80.000 saindo ao mesmo tempo. Está vendo como nada é à toa? Porque muitas pessoas vão estar em outros palcos, em outras situações, que não saindo ao mesmo tempo. E essa vazão aqui é muito mais do que o ideal.
certo? Muito mais do que o real. Beleza? Só ir para frente, eu já volto aqui. Outra coisa, eu acho que vale muito a pena ressaltar nessa imagem. Qual é a primeira coisa que as pessoas, quando elas entram, elas veem? Palco mundo, certo? Primeira coisa que você vê quando você entra, você entrou, você olhou para o palco mundo, certo? Primeira coisa que você olha. Primeira coisa que quando você entra na catraca, na roleta, o que você vê? O palco mundo. Que é, agora o que você tem que entender do palco mundo? Que é a atração principal. Aquilo que eu quero que você mais veja. Aí você vê lá no palco mundo, no caso do Rock in Rio, tem um conceito, não tem? Que o palco era assim, um côncavo bem convexo. Não sei se vocês viram isso. Umas placas assim, outras placas assim. Porque ela simbolizava na cabeça dos organizadores a troca de energia entre o artista e a plateia. Então, esse era a atração principal, esse era o primeiro elemento que você deveria ver quando você entra no evento. A atração principal. Olha esse conceito. A primeira coisa que eu vejo quando eu entro no evento é a atração principal. Interessante isso, certo? Lembra que eu falei para vocês que o Rock in Rio traz todos os conceitos principais e tendências em organização de eventos. E aí você pode aplicar em qualquer esfera, qualquer tipologia de evento. Depois eu vou voltar essa imagem. Professor, por exemplo, se lá no palco de trás, lá, pegar um fogo, tipo, barrando essa passagem deles correr para catraca, tinha alguma outra saída? Não. Não. Tipo, não tem como eles virem para cá? Não tem. Tem que nadar. Isso é uma pergunta que já me fizeram. Professor, mas esse evento não é 100% contra tragédia? Não. Não existe. Mas ali, entre o palco e a catraca, não tem nada que pegue fogo. Tem a grana, né? A grana é grama sintética. Pode falar que é um tipo de... Eu não sou especialista em resistência de materiais, mas quem organiza evento tem que saber isso. Lembra que o fogo da Boate Kiss era um material que não poderia chegar nada próximo? Então, eu imaginou aquele palco incendiado, tranquilamente as pessoas vão chegar até lá. Eu penso assim, essa pergunta O que é essa parte comprida aí do lado das casas? Eu já vou mostrar, são todas as. Aqui tem setor de alimentação, aqui tem boate também. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Se fizer a grama sintética pegando fogo, derrete, velho. Sabe que, então, é o que eu falei, Felipe. Eu não entendo de resistência de materiais. Eu não li nada sobre essa grama. Mas eu sei que essa grama, o principal intuito dela é porque ela tinha todo o sistema de drenagem. Aliás, até o piso, vocês vão ver que é um piso, que aquele piso parece um paralelepípedo, e o paralelepípedo ajuda muito na drenagem, porque não parece, mas aumenta em 40% a vazão em relação ao cimento. Então por isso que eles optam em colocar, por isso que fala-se que é piso ecológico, aí você fala, mas é de cimento, mas tem uma vazão entre eles, então entra água ali. A grama foi só nesse sentido, de não virar lama e de dar essa vazão de água. Agora, essa questão do fogo, especificamente, é uma pergunta interessante. Eu não sei sobre a resistência do material em relação à grama sintética. É uma coisa para a gente pesquisar. Uma coisa para a gente ver, por exemplo, até a gente testar um dia. Jogar fogo na grama sintética. É um tipo de borracha. É um tipo de borracha com areia, só. Né? Agora eu não sei como que. Não sei. Atrações. Mais de 160. 98 horas de música. 10 mil empregos diretos e indiretos. 200 km de carro, 50 km de duto, 12 kW de energia, ou seja, valor equivalente a 600 casas ao mesmo tempo, certo? Áreas, 150 mil metros quadrados, transmissão do Multishow e da Rede Globo. O que eu entendo daqui? É muito caro. Para onde eu tenho que pensar como organizador de eventos? Já pensando lá na frente, na disciplina de logística. Para onde vão esses cabos? O que vão fazer com esses dutos? Essa é o mais importante que você deve ter pensado aqui nesse momento. Essa energia, de onde vem? Primeira coisa que você pensa. Provavelmente foi um gerador. Esse gerador, que tipo de
combustível? É biocombustível? É diesel? O que é? É querosene? A primeira coisa que vocês têm que pensar aqui, quando eu mostro esses dados para vocês, são essas informações. Primeiro, que tipo de emprego, que tipo de emprego que é esse? Para onde foram esses carros? Vai ser reutilizado? Essa energia, de onde veio? Veio da cidade ou o próprio alguém gerou essa energia? Grava isso daí. E se eu tenho 150 mil metros quadrados, quantas pessoas comportam em 150 mil metros quadrados? Certo? A gente já viu que é uma pessoa para cada metro quadrado. Então eu posso falar que cabe 150 mil aí? Vai ficar uma coisa bem apertadinha, não vai? Imagina. Ou seja, posso calcular aqui 2, então vamos calcular umas 70 mil pessoas. Porque para as pessoas ficar 2 metros quadrados para cada pessoa, que é uma quantidade maravilhosa para show. Muito confortável. E show em espaço aberto. Ó, olha que dado interessante. Tá? Agora aquela imagem com todos os dados. Uma pergunta muito séria aqui hoje em dia, que eu falei para vocês que é a tendência. A acessibilidade. Ó, banheiro para quem tem necessidade especial, outro banheiro para quem tem necessidade especial. As catracas não precisam, porque elas tinham essa abertura que eu falei para vocês, automática. Não precisa. Qualquer uma pessoa por 2 metros quadrados. O ideal é uma pessoa por metro quadrado. Mas lembra que eu falei que o limite aceitável é até 6 por metro quadrado, por cada metro quadrado. Então aqui nós tínhamos uma pessoa a cada 2 metros quadrados, que é muita coisa. Mas é 150 mil metros quadrados, incluindo tudo. Tudo. Isso que eu ia falar. Ou seja, é o dobro do ideal. Mas essa proporção, ela é para ambiente fechado, aberto ou geral? Não, geral. Ambiente fechado e ambiente aberto, a gente não tem em eventos essa diferença. Tá? Nunca vi nenhum autor falar sobre isso. Por quê? O que se pensa é que a aglomeração vai gerar o mesmo desconforto físico para a pessoa, seja aberto ou local aberto ou local fechado. É muito legal estudar isso. Mas tem a proporção de evento aberto é essa aí que o senhor falou. Sim. Ó, vou colocar aqui assim, para vocês gravarem. Esse ramo se chama Dinâmica das Multidões. Não existe nenhum estudo de dinâmica de multidões aplicado para eventos. Bom, então mais uma coisa que é um nicho que alguém pode pesquisar. Nessa dinâmica de multidões, há um consenso entre bombeiros, autores, quem fez pesquisa com isso, de que são 6 pessoas por metro quadrado, o máximo ideal. Tá? O Atiquis nós estávamos com 8 pessoas por metro quadrado, que também não é considerado nada absurdo. Tá? Agora, mais do que 10, aí já fica absurdo do absurdo. Mas 6 é o ideal, certo? Aqui eu falei que nós estávamos com uma pessoa, duas pessoas, desculpa, uma pessoa por metro quadrado. Tá? Aliás, estou doido. Meia pessoa por metro quadrado. O que é uma quantidade comparada ao ideal, maravilhoso. Se você quer deitar no chão, se você quer sentar e fazer um piquenique com seus amigos, é isso aqui. Mas não existe esse tipo de estudo de dinâmica de multidão? Não. Isso que é maravilhoso. É isso que eu gosto. Porque se não tem, eu posso estudar, eu posso ter referência nisso. Digo eu, vocês, né? Certo? Não tem um estudo que analise. Existe um estudo para eventos, dinâmica de multidões, que analisa como que as pessoas saem de um evento em caso de emergência. Tem só isso. Não tem outro. Nunca vi outro. Ou seja, como que, se vocês estão aqui numa emergência, como que as pessoas vão sair dessa sala rápido correndo? Você pegar fogo. Espera-se que sim, né? Aí tem a questão da trava de segurança, que você só aperta e ela abre para fora. Então, por exemplo, um local que tem aí mais 100 pessoas, nunca pode ser aberto a negra. Isso não existe. Isso quem trouxe para o Corpo de Bombeiros, foi os bombeiros. Foi os estudos de dinâmica de multidão. Que eu acho fantástico, eu acho maravilhoso. Por que hoje as construções, aqui na FATEC esse prédio é muito bom, aliás. Muito bom mesmo para a questão de segurança. Mas comparem o prédio antigo com o prédio novo. Você já percebe uma diferença gritante. Por exemplo, aqueles vidros que você vê, aqueles vitrôs que tem em cima,
Aquilo não é para ninguém fugir por cima ali. É para você abrir, porque todo o calor que acontece com o calor passa por ali, a fumaça passa por ali. Então você agacha e a fumaça vai passar por ali. Ela não fica concentrada em passar. Isso é maravilhoso. As fumaças matam mais que o fogo. Sim. Tanto quanto, né? Porque a pessoa desmaia primeiro. Tem muita gente que se mata assim, né? Ela pega o. Olha, eu tô dando ideia pra vocês matarem. Ela pega o cano e coloca atrás do carro, coloca de meio na janela e liga o carro. Ela desmaia antes de morrer. Ou seja, ela morre. Que nem negócio disso, muita gente que sobreviveu até com hoje. Doença do pulmão, né? Por causa da química da fumaça. Eu não lembro a química da fumaça, que aquele material. Lembro, mas era uma coisa extremamente prejudicial. Eu não lembro o nome, não lembro. Mas eu lembro que foi. Muita gente morreu porque queimou o pulmão. Queimou o pulmão. E alguns, quase todos que sobreviveram ficaram com sequelas no pulmão. Eu vi uma moça do dia que até hoje ela faz tratamento para retirar espelhinho preto que sai do pulmão. Esqueci o nome, da pleura, aquela capa que cobre. E aí, às vezes, não adianta sobreviver, você vai ficar doente. Várias pessoas voltaram para casa e morreram depois, né? Várias pessoas. Ali foi uma sequência de erros grotescos, né? Mas aqui, aqui eu trabalhei no coquetel do municipal, você tocava uma pessoa com espaço 600. Então não é no bote aqui, isso é todos os lugares. Todos os lugares. Eu lembro quando aconteceu, alguém me perguntou, professor, mas toda vez que eu vou numa balada acontece isso, eu também. Eu nunca vi um lugar que eu ficasse com 1 metro quadrado. É uma recomendação. Agora, tem que eu saí com medo de que o mezanino caísse na minha cabeça. Ali onde era o Parque do Povo do Brasil, tinha uma casa de show ali. O mezanino balançava em cima de mim. Lá pra frente, não tinha como ir. Eu saí do show. Acho que era show do André, rock and roll pesado. Não é que esse embardou lá, se pegar fogo lá, você tá enrolado. Verdade. Já foi fechado algumas vezes. Tem aquela portona embaixo lá, mas até você chegar na porta, você é escada. Era trancada aquela porta. Chega no pudininho, não sei cara. Vocês têm que. Eu penso assim, e uma recomendação de quem organiza evento. Quanto mais você puder ter atitudes que mitiguem essas possíveis possibilidades, é para isso que você está aí. É pensar no que ninguém está pensando. Antever, né? Ou seja, pensar antes de acontecer. Os caras já fizeram a boate no buraco, né? Agora, o que muita gente se preocupa, meu Felipe, é ter o alvará. Não, mas eu tenho um alvará disso daqui. Então, se eu tenho um alvará, está tudo certo. Não é assim. Não é porque você tem a documentação que está tudo certo. Quanto mais você puder fazer, ter medidas que vão aí reduzir esse risco das pessoas, melhor. E isso aqui eu estou falando em qualquer escala, em qualquer tipo de evento. Viu? Desde o evento que a gente vai fazer aqui, que é o evento bobinho, até um evento muito de megaporte, que é quando vocês estiverem se formando. Ou seja, tem que sempre pensar o pior possível, né? E outras coisas que eu falei, né? Que eu estava falando para vocês. O corredor de deficiência é o que há. Tem essa imagem aqui, assim como o mapa de vocês, que eu quero fazer isso com vocês, dá para entender muita coisa. Então, por exemplo, eu já percebo, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, eu acho que isso isso é da minha percepção. Você vai em qualquer museu, e olha só o que eu estou falando, você é organizador de eventos, você não vai trabalhar só com eventos sociais, você pode trabalhar com N tipos de eventos, principalmente em eventos dentro de empresas. Empresas grandes, como, sei lá, Petrobras, Vale do Rio Doce, essas empresas organizam muitos eventos. Você pode ser uma pessoa que trabalha dentro dessa empresa. E essas empresas muitas vezes querem eventos também para capitalizar. Então, o museu que eu queria falar agora há pouco, você pode trabalhar dentro do museu, só organizando toda a parte de logística de um evento dentro do museu. Ou de relações públicas, ou de marketing. Esse profissional de eventos é muito diferente, é muito legal. Tá? Então, assim, é um profissional que o mercado não conhece. Ou seja, você precisa se fazer conhecer. Mas o que eu tenho diferente de relações públicas? O que eu tenho diferente do cara que organiza o marketing? Tem essa visão 360, como diria o Ed Batista, certo? Você tem essa visão um pouco mais holística aí. Pensar em todos os detalhes que um RT, por exemplo, não pensa.
Por exemplo, aqui tem o que? Produtos oficiais. Em qualquer museu do mundo, museu decente, certo? Ou seja, tem um pingo de um pensamento como vocês, de alguém como vocês. Quando você sai do evento ou quando você entra no evento, a primeira coisa que você vê no museu, o que é? É uma sala de produtos. No memorial do Corinthians, que aliás eu nunca vi nenhum memorial do time melhor que o do Corinthians, em nenhum lugar, certo? São Paulo é legal também, eu conheço, mas o Corinthians é muito legal. Do Corinthians, a primeira coisa quando você abre a porta, o cara fala, pode entrar, você já entra no vestiário dos jogadores. Como se fosse o vestiário dos jogadores, com cada cabininha, com a roupa de cada jogador, e um som ambiente muito bem feito, da torcida. Você sente como se a torcida estivesse em cima daquele ambiente, gritando. Você entrando no vestiário. Então a primeira impressão, olha só os sentidos e a percepção. Na saída, nem vou falar dos troféus, etc. Mas na saída, quando você sai, você não sai fora. Você sai por uma porta que cai dentro de uma loja. E essa loja de produtos oficiais. Então, olha onde que estão os produtos oficiais do Rock in Rio. Na entrada ou na saída. A hora que você entra ou a hora que você está deixando o evento. Por uma imagem dessa, dá para a gente ficar um semestre inteiro aqui só pensando em ideias para como organizar um evento. Já aprendi a quantidade de catracas, aprendi que a atração principal fica logo de cara com a entrada, aprendi que produtos para eu vender ficam na entrada, próximos à entrada, aprendi que os banheiros ficam muito próximo da praça de alimentação. Por quê? Porque geralmente quando você vai comer, depois você vai fazer xixi número 2 e número 3. Certo? Ou seja, e os banheiros, o que eu acho mais interessante é que eles ficam espalhados. Aqui, deixa eu apagar. Mas sempre estrategicamente colocados, não em um local só. Tá vendo? Tem um banheiro aqui, banheiro aqui, banheiro aqui, banheiro aqui, banheiro aqui, banheiro aqui. Vamos lá, e aqui embaixo. Reparem que sempre tem banheiro do lado dos palcos. Isso é outra coisa para você pensar. Você chega no salão lá e fala, onde vai ficar o meu palco no salão? É só longe que eu acho que é bonito? Já tem 2 elementos que vocês têm que pensar. Primeiro, se possível, na entrada, de frente à entrada do salão, que vai me dar, ou que vai ter mais visibilidade. Você vai pensar num palco, você vai pensar na pista de dança também. E eu tenho que pensar também nos banheiros, porque eu penso como o Rock in Rio, que é um tipo de evento que estuda muito essa dinâmica, como as pessoas navegam dentro de um evento. Então eu começo a concluir também que eu tenho que ter o palco de preferência entre banheiros, ou muito próximo, mas também com a entrada. Tem algum nome científico desse estudo? Não tem. Isso que é legal também. O banheiro é o maior problema do evento, né? Verdade. Todo evento é complicado. Por mais que tenha. Uma coisa que eu vejo como falha, tá? Mas não vejo como falha porque eu vejo como uma visão estratégica mercantil, vamos usar essa palavra. Quando eu gosto de entrar num local, eu me sinto praticamente como cadeirante. Eu não quero que ninguém venha falar comigo, eu não quero que ninguém me ajude, eu quero fazer tudo sozinho, não sei vocês. Quando alguém quer me tratar muito bem, eu fui no museu com a Camila, na Pinacoteca Cristal. Aí você fala, eu quero isso, o cara vem explicar as coisas, eu começo a me incomodar. Aí a Camila dá um tucão, tipo, fica quieto. Mas começa a me incomodar, porque eu não quero que você me ensine, eu quero fazer eu. Entendeu? Eu quero ter autonomia. Eu quero que o sistema do local faça com que eu navegue tranquilamente sem assistência nenhuma, como se eu fosse um cadeirante. Então a primeira coisa que eu entro quando eu vou no evento, se eu já não fiz isso lá na hospitalidade virtual, lembra? A primeira coisa que eu faço, cadê o balcão de informações dessa bodega? Ou aqui fora, ou aqui dentro. Ou aqui do lado. Então, como uma visão extremamente mercantil, os produtos oficiais são o mais importantes para eles. O que eu não acho que seja um demérito, mas é realmente uma coisa muito importante para quem organiza o Rock in Rio. Mas e as informações? Informação está aqui. Cadê mais informação?
informações. Tem um balcão de informações? Então é pouco. Eu quero saber os horários, eu quero saber o que vai ter depois. Pô, estou aqui no palco Sunset, o que vai ter no palco comum depois? A que horas que é o que vai ter aqui na Rock Street? Vai ter algum show de jazz, blues? O que vai ter? Aqui no palco de música eletrônica, que horas? Eu tenho que ter aqui só, deveria ter um aqui, deveria ter um aqui, deveria ter um aqui, deveria ter um aqui. Assim como uma cidade turística, a primeira coisa que você faz quando chega no aeroporto, cadê o folder da cidade? Não tem um folder, não tem nada, não tem um papelzinho explicativo, um mapinha turístico. Mas normalmente uma cidade também só tem uma informações turísticas, né? Está errado, deveria ter mais. Deveria ter mais. O ideal é que a cidade seja autoguiada, ou seja, a pessoa não precise ficar pedindo informação, ela tem a informação em vários locais, onde ela deseja, de forma acessível, de forma clara. Tá? Outra coisa aqui, interessante a gente pensar, eu vou passar um vídeo que vai falar sobre isso, mas o palco Sunset, quer dizer Sunset? Pôr do sol, certo? Pôr do sol. Ou seja, o sol se põe aqui. E as principais atrações do palco Sunset são no horário que o sol se põe. Olha que coisa legal. Então, quando você está olhando para esse palco aqui da frente, quando você começa a ver o sol se pondo, você sabe que vai ter atração no palco Sunset, que é para você ver, quando você olhar para esse palco aqui, você vê o sol se pondo. Isso é muito legal. Isso é percepção, lembra que show de percepção? Isso é muito legal. Você começa o show e você vê o sol se pondo. Isso foi pensado, na toa chama palco Sunset, certo? Mas antes de eu falar um pouco mais sobre isso, legal, né? Toneladas de luz. A gente tem todo dia aqui 85 mil
isso que você especializa, né? Quanto de som para quanto de espaço. Isso já não é essa noção de quantas toneladas de som para tamanho de espaço. Isso é bastante especializado. É uma questão de só uma linguagem de tonelada, né? Só mais um, depois eu passo todo. Beleza.